Os grandes detratores do espiritismo sempre dizem que a reencarnação, a ideia da reencarnação, a premissa da reencarnação, ela destrói os laços de família. Uma fundamental de redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem entre os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda, discípulo, a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Pai de amor, gratidão pela nossa vida, pela vida dos nossos pais. Renascemos e qual é o nosso papel hoje? Hoje estamos comemorando na parte da terra o Dia das Mães. E qual é esse papel de educadora? Qual é esse papel que tem a missão amorosa, de vigilância, de segurança, de aprendizado? E nos espelhamos na Mãe Maria. E nos espelhamos no Evangelho de Jesus, quando ele fala para estender as mãos. E o que temos feito com as nossas mãos quando estendemos para educar, para corrigir, para ensinar e falar de amor, para dar o exemplo? Será que eu sou uma mãe em sintonia? Uma mãe amorosa? Será que nessa fonte de radiação que bebemos aqui todos os domingos e na nossa casa hoje, aqui o cerco aberto para abraçar as mães, as mulheres que tiveram seus filhos ou escolheram os seus filhos, e o combinado foi ontem, e hoje estamos aqui, sustentando, tendo misericórdia, será? Sabendo perdoar. Nos guie, Senhor, nesta caminhada. Nos ajude, Maria, nessa evolução, nesse progresso que viemos fazer e às vezes estamos congelados, cristalizados, estagnados. Nos ajude a ultrapassar essa pequena família e fazer que esse amor cresça e dilate e a nossa família possa ser a família universal que fala Onofre lá na luz imperecível, que nos diz Jesus. Quem são os nossos irmãos? Quem é a nossa mãe? Quem são nossos filhos? Pergunto eu. Que nós possamos compreender que temos que ter esse amor universal e que a nossa família é muito maior e que somos todos irmãos. Nos ajude
espalhe bênçãos sobre todas essas mães hoje com o coração apertado. Passe a mão, estenda a mão sobre elas, Jesus e Maria, que assim seja. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que ali lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhes moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que esse perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica, haja pretendido, declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Obrigado, Aline. De nada. Gostaria de deixar uma questão para que a gente possa discutir, as nossas amigas que vão falar. Os grandes detratores do Espiritismo sempre dizem que a reencarnação, a ideia da reencarnação, a premissa da reencarnação, ela destrói os laços de família. E aí eu gostaria de passar essa bola para que vocês discutam esse e outros temas referentes a isso durante o nosso encontro, né? A reencarnação destrói os laços de família ou, como a Maria leu no texto, né?
A luta em família é problema fundamental da redenção do homem da terra, ou ela amplia os laços de família. E agora é com vocês. Eu vou botar na sequência a Maria, a Gilca e a Raquel, para que a gente fique com mais ordem dentro do nosso estudo. Passa a palavra, Maria. Então, com relação a a questão que você colocou, se a reencarnação enfraquece ou não os laços de família, né? Quando a gente lê o livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, nós nos conscientizamos de que, normalmente, nós pensamos na família, na nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, sem levarmos em conta que somos espíritos imortais, que nós aqui estamos realmente, como diz tanto a mensagem como esse texto, para revermos antigas dificuldades nossas. E quando aqui ele coloca que nós estamos entre espíritos, alguns espíritos com os quais temos afinidade e outros não, fica muito claro quando nós ouvimos que, diante de uma dificuldade, Deus nunca nos deixa desamparados. Ele sempre encontra uma forma de colocar à nossa disposição a ajuda de que necessitamos. Então, quando nós aprendemos que estamos aqui para revermos atitudes nossas do passado com relação a essas pessoas, esse próximo, mais próximo que é a nossa família, nós percebemos, sim, observando a nossa família, que alguns são nossos espíritos já amigos de outras encarnações, e outros, com certeza, nós falimos diante deles, ou eles faliram diante de nós. Na mensagem seguinte, aqui do Evangelho, que é uma mensagem do Santo Agostinho, que eu leio, não vou dizer diariamente, mas eu leio muito, ele nos coloca o seguinte: ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade com relação aos filhos que nós trazemos. Quando ele diz que o nosso papel é aproximar esse filho de Deus, consequentemente, nós nos aproximarmos também desse filho, né? Para que a gente possa fazer isso, porque para que nós possamos aproximar esse filho de Deus, nós temos que nos aproximar. Na mensagem, Emmanuel também diz isso. Emmanuel diz que como é que nós podemos tentar ajudar a humanidade se nós não auxiliamos os 4, 5 que estão ao nosso redor? Então, tudo isso chama a nossa atenção, a nossa reflexão para a importância de nós trabalharmos esses nossos relacionamentos, a nossa família, e levando, sim, em consideração que se nós temos uma parte dessa família com os quais nós temos dificuldade, mas nós temos uma outra parte que nos fortalece para que a gente vivencie isso e transforme esse amor, como Joana nos diz num dos livros dela, que a necessidade de nós trabalharmos os nossos desafetos na família aqui, para que a gente possa expandir a nossa família espiritual. Porque se nós trazemos esses desafetos e conseguimos expandi-los, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, a nossa família espiritual será maior. Gente, deixa eu passar para as meninas, porque senão eu vou ficar falando a manhã toda. Raquel. No Consolador, Emmanuel e Chico, no Sentimento e Afeição, tem uma pergunta 175, que é o que você perguntou para nós. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar na Terra? É bem interessante que ele fala que o colégio familiar tem as suas origens sagradas, sim, na esfera espiritual. Em seus laços vão se reunir aqueles que se comprometeram no além
a desenvolver na Terra a tarefa construtiva da fraternidade. Então, aqui vão se reunir aqueles dielos de amor, e foi combinado também vir com os desafetos para que pudéssemos trabalhar, os pais pudessem trabalhar as atividades morais, o desenvolvimento. Então, nós temos do passado alguns fatos, alguns ódios e perseguições pretéritas, e é nesse ambiente familiar que nós vamos ter esta oportunidade, sim, de estreitar os laços de afeição, de trazer aquele filho mais difícil, aquela pessoa da família que tivemos amarguras de ontem, e isso nos propicia uma grande oportunidade de fazer com que essa parentela, no futuro, renascendo inúmeras vezes naquele grupo, possamos estreitar esses laços tão importantes, desses compromissos anteriores. Então, vale a pena investir no filho difícil, vale a pena ter paciência, agradecer os presentes que temos recebido e as dificuldades. E estamos agora em pequenos grupos, mas tendo oportunidade de ensinar a estender para a grande família que somos. Então, os laços de sangue, os laços dessa parentela não são frágeis, não são de hoje, já vem de muito. E juntos podemos fazer um caminho maravilhoso, com dificuldade, como falei, mas com muitos presentes e muitas descobertas juntas, porque podemos aprender com esses filhos e aprendemos muito. Raquel? Então, esse tema é extremamente tocante para todos nós, né? E eu penso sempre que o Evangelho, nós temos que estudar muito, saber muito o que o Evangelho de Jesus nos ensina, mas principalmente tentar e buscar, a busca constante nossa deve ser a aplicação desse Evangelho no nosso dia a dia, né? E onde nós podemos aplicar mais esses ensinamentos que Jesus nos deixou, se não no seio familiar? Então, onde nós temos os nossos amores, os nossos desafetos, as nossas necessidades de reajuste, e ao longo da nossa existência, sim, nós vamos aumentando esse ciclo de atenção, né, de necessidade de resgate, necessidade de amor, de compartilhar, e essa talvez seja a nossa trajetória hoje como cristãos, como espíritas, como pessoas que estamos passando por esse momento na humanidade, onde nós devemos compartilhar todo o amor que nós temos em nosso coração e passar todo esse amor de uma forma incondicional a todos aqueles que nos cercam, aos filhos difíceis, aos colegas difíceis, aos companheiros de jornada difícil, aquele que nós ainda não conhecemos, mas que expressa revolta no seu coração, que nós possamos modificar também essa energia através do amor, que nós possamos modificar essa conduta. Então, se nós possamos chegar em algum lugar, eu acho que essa que é a grande, né, nova era, e através do nosso próprio silêncio, não precisamos falar nada, mas se a nossa conduta, o amor que expressamos em nosso coração for tão intenso, que aquele momento de discórdia, de revolta, de dor, de medo, possa ser modificado através da nossa presença, nós estaremos dando um grande passo nessa nossa conquista como seres imortais, como irmãos nessa humanidade tão maravilhosa que é a Terra, e seguindo realmente esses ensinamentos de Jesus. Antes de estar aqui hoje com vocês, eu procurei buscar nas obras da Joana de Ângeles, eu gosto muito do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que foi psicografado por Chico Xavier, e a Joana de Ângeles, ela tem uma forma muito amorosa em falar da passagem de Jesus aqui na Terra, né? E ela fala sobre o amor filial, o amor familiar, ela fala assim que Jesus, o seu amor familiar ampliava-se a toda a humanidade para a qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito para ensinar que na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Então, Joana de Ângeles nos lembra que Jesus, em seu amor
pela mãe, pelos irmãos, por aqueles apóstolos que o seguiam, por aqueles que o seguiam, deixou como uma semente que nós devemos regar todos os dias. Nós devemos fazer com que essa semente floresça, do amor pela humanidade. Então, sim, nós somos seres de uma humanidade, somos todos irmãos, e mesmo as pessoas distantes, mesmo aquele que nós não nos agradamos da sua conduta, são também nossos irmãos. E nós devemos deixar que essa flor, né, do amor, essas flores lindas que nós cultivamos no nosso dia a dia, nesse nosso convívio aqui, como um grupo de família espiritual, de família cefa, possa ser levado a todos os outros que estão à nossa volta. Obrigado, amigas. Eu queria que, para que a gente possa encerrar, né? Depois eu vou fazer a irradiação e passar a palavra para a Elisiane para que ela faça a nossa prece de encerramento. A Maria fale um pouco, homenageando todas as mães, que fale um pouquinho sobre a dimensão da missão da maternidade, né? Porque o amor de mãe talvez seja um dos amores mais sublimados que a gente pode sentir aqui na Terra, na existência ainda um pouco grosseira que temos como espíritos de terceira ordem, né? O amor de mãe, ele salva. O amor de mãe, nas comunicações mediúnicas, auxilia os espíritos que estão há muito tempo arraigados no mal. E eu queria que a Maria falasse algumas palavras sobre a dimensão da missão, da verdadeira missão da maternidade, né? E um pouquinho sobre esse amor para que a gente possa fazer a irradiação. Você pode falar para a gente, Maria? E aí, voltando à mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz que compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E depois ele coloca, então, dizendo da importância dos cuidados, da importância do amor que nós dedicamos a esse espírito. E depois ele diz que quando importante nós pais, não só as mães, mas também os pais, se lembrarem de que quando nós chegarmos no mundo espiritual, Deus nos perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E se nós não tivermos feito nada em favor desse filho, com certeza nós compreenderemos esse erro e nos sentiremos em muita dificuldade, nos sentiremos muito mal, porque estava nas nossas mãos auxiliar esse espírito a crescer. Então, da importância de procurarmos compreender, nessa mensagem mesmo Santo Agostinho fala que muitas vezes esse nosso desafeto nós estamos trazendo de muitas encarnações e que num determinado momento, depois de muito sofrer no mundo espiritual, um de nós percebe que a única possibilidade para que nós possamos resolver essa dificuldade é nos aproximarmos através da reencarnação. E eu imagino que, normalmente, esse espírito que faz isso é a mãe, porque ele se dispõe a trazer o desafeto, portanto, ela vem com essa responsabilidade de se aproximar desse espírito, de auxiliá-lo e de aproximá-lo de Deus. Então, o nosso papel diante de todos os que estão à nossa volta, e muitas vezes não é só o nosso filho, é o nosso neto, é o nosso sobrinho, é o nosso irmão mais novo, mas é aquela criança que está ao nosso lado e que nós precisamos dar a ela o exemplo. Nós precisamos não só do discurso que nós conseguimos com muita facilidade através do Evangelho de Jesus, através das obras que a doutrina espírita nos oferece, mas também das nossas ações, através também do nosso exemplo. Que tudo aquilo que a gente lê e que nós podemos repetir para ela seja acompanhado da nossa ação, da nossa atitude, que nós possamos cultivar o amor em nosso coração para poder oferecer para esses que estão à nossa volta, para que a gente também se ilumine,
porque nós necessitamos disso para a nossa iluminação. Tá bom? Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, amigas queridas. Então, a gente vai começar agora a nossa irradiação. Então, convido a todos para que a gente possa vibrar pelo nosso planeta, que passa por momentos agudos, momentos que nos auxiliam a trabalhar um pouco grandes reflexões no nosso íntimo, na nossa intimidade, para entender quem somos, por que estamos aqui e qual a nossa verdadeira missão. Que os profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente, aqueles que obram pelo bem no mundo, possam receber um pouquinho da luz que sai das nossas vibrações, para que continuem fortes, perseverantes. Que os nossos governantes mundiais também possam olhar para a população fraternalmente, trabalhando as melhores medidas para que possamos passar da melhor forma possível por essa pandemia. Mas hoje, sendo um dia especial, um dia que lembramos dos nossos grandes amores, talvez do grande amor, grande primeiro amor de toda pessoa que nasce na Terra, vibremos pelas mães que estão conosco aqui na vida física, pelas mães que já se encontram no plano espiritual, pelas mães que agora sofrem para poder dar uma educação, para dar um prato de comida para os seus filhos. Por todas as mães que estão no mundo, trabalhando o amor que vem de Deus para os seus pequenos, que possam cumprir com maestria a sua missão. Jesus, nosso mestre e guia, nosso exemplo de amor. Agradecemos esses ensinamentos, Senhor. Agradecemos a todos os espíritos de luzes que ampararam os espíritos de luz da nossa casa de Francisco de Assis, que ampararam e auxiliaram esse nosso evangelho. E hoje, Senhor, em especial, derrama sua luz de amor a todas as mães, fortalecendo-as, amparando-as, para que consigam guiá-las, todos os seus filhos, com ternura, mostrando o seu caminho, o caminho de Jesus. Que neste dia, Senhor, em que nossos corações estão sensibilizados e iluminados, possamos também elevar um pensamento carregado de amor a todos os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a servir sempre com humildade, a ter sempre fé, Senhor, e sermos sempre melhores que ontem. Que assim seja. Então, obrigado a todos, feliz Dia das Mães, e que a gente possa ter um domingo em família, né? Família, mesmo que seja por pensamento, que a gente possa ligar para aqueles que a gente ama. Bom, Alfred, agora com você, meu querido irmão. Passa a bola para encerrar um encontro maravilhoso desse aqui, com tantas palavras que nos fazem entrar em reflexão e viajar nesse coração amoroso da mãe. Agradeço imensamente à equipe, a participação dessas mães maravilhosas do Cefa. Poderíamos colocar todas as mães aqui, ficaríamos o domingo todo falando, mas tivemos que fazer um possível para que ela caber no tempo definido aqui para nós. Os momentos são lindos.
meu Deus, ela vai tocar também. Chega até lágrima. Ai, meu Deus. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, em tua proteção, ó, guarda meus pais e todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Era pra chorar, pelas mãos. Caiu o cisco aqui. Caiu.